Boa noite, diletos e amados irmãos. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É nosso culto de oração. Culto de oração e estudos bíblicos. Durante estas 2 últimas semanas, nos nossos cultos de oração e de estudos bíblicos, nós temos trabalhado aquele texto bíblico que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, onde no final do versículo 23 nos diz que tudo que não provém da fé é pecado. Trabalhando sobre este tema, nós temos visto que um dos grandes males, se não o maior mal que tem afligido a humanidade, está inserido nessa questão, a dúvida. Este mal foi introduzido no coração e na mente do ser humano a partir da implantação dela. E com esta implantação faltava apenas um passo para o pecado se tornar realidade. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, nos versículos de 1 a 5, que foi o próprio Satanás quem introduziu na mente de Eva a dúvida. Nós vimos também em quartas-feiras passadas que todo ser humano está sujeito a ter um momento de dúvidas e que ela se aplica a diversas áreas da vida. A dúvida vai desde um simples e pequeno acidente de trânsito que ela pode causar, como a destruição de profundos relacionamentos familiares, indo além, destruindo grandes e verdadeiras amizades. A dúvida. Nós vimos também que ela pode referir-se, no caso de nós cristãos, a dúvida pode referir-se a Deus e a sua palavra. Por exemplo, como a existência dele, apesar de sermos cristãos, e a soberania dela, a soberania da palavra de Deus, a autoridade dela sobre nossas vidas. Queridos, podemos ver durante esses estudos que a dúvida pode referir-se à certeza de salvação de um cristão. Ele pode, num dado momento, ficar em dúvida, inclusive, com relação à sua própria salvação, que Cristo já lhe deu e garante na sua palavra que uma vez tendo dado, Cristo não volta atrás. Queridos, nós vimos que a dúvida durante esses estudos, ela pode referir-se, por exemplo, até mesmo a soberania de Deus, o poder dele, o caráter amoroso dele, diante de uma crise existencial que aquele que duvida esteja enfrentando, por conta do sofrimento que ele vivencia. Queridos, nós vimos também até aqui que toda dúvida ela tem uma fonte. E que ela, além de relacionar-se a Deus e a sua palavra, ela pode ter como fonte, por exemplo, o sistema implantado no mundo que constantemente faz oposição constante contra Deus e contra tudo que ele diz na sua palavra. Isso nós podemos encontrar, por exemplo, em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, e 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 e versículos 13. Entretanto, nós vimos também que a maior fonte de dúvida, não obstante todos esses sistemas que pode haver, influenciar e dar origem a ela, mas nós vimos que a principal fonte de dúvida está relacionada à imaturidade do cristão, a imaturidade espiritual que o próprio crente vive. Nós vimos isso em Tiago capítulo 1, versículo 8,
e também registrado na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 14. Dando continuidade a estes estudos que temos desenvolvido sobre a dúvida, queremos encerrar hoje lembrando o texto bíblico lá da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, no final do versículo 23. Tudo aquilo que não procede da fé é pecado. Se é por dúvida, não provém da fé. E se não provém da fé, a Bíblia diz que é pecado. Nós vimos na quarta-feira passada que para obtermos definitivamente a cura da dúvida, é necessário que nós nos aproximemos de Deus em um relacionamento amoroso com Ele. Devo dizer que ainda que este dissipar da dúvida se inicie com esse relacionamento sincero e amoroso com Deus, não se limita, contudo, a Ele. Ele é o início. A pergunta talvez que os irmãos possam me fazer é: como eu posso me livrar definitivamente da dúvida? De uma vez por todas, para eu me livrar dela. Antes de qualquer coisa, como disse há pouco, inicia-se com um relacionamento amoroso com Deus, de confiança, de dependência dEle. Mas vai além. É necessário que esse relacionamento amoroso, ele se evidencie através de atitudes práticas. E são essas atitudes práticas que vão fazer com que a gente consiga dissipar toda e qualquer dúvida que possa surgir. E quais são essas atitudes práticas? Essa é a questão. A primeira delas, eu já falei em estudos passados, nós precisamos confessar a dúvida como um pecado que é. A dúvida é pecado. O texto bíblico que lemos nos diz isso. E aí eu quero dizer aos irmãos, por pior que seja a situação, não crer em Deus, não crer em seu poder, não crer em seu amor, não crer em sua palavra, só piora a situação com relação à dúvida. Então, por pior que seja a situação, mais nós devemos nos apegar a Deus, mais nós devemos nos apegar ao seu amor, ao seu caráter e à sua palavra, crendo nele, para que a dúvida seja dissipada. É disso que trata Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 14, quando ele está conversando com os crentes de Roma sobre os fracos e os fortes na fé. Nesse contexto é que ele trata da questão da dúvida como pecado. Então, o primeiro passo é reconhecer que duvidar de Deus, duvidar da sua palavra, duvidar do seu caráter é pecado. Então, confessar é um dos primeiros passos para que a gente possa desenvolver esse relacionamento mais íntimo com Deus. Quando vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, o texto bíblico nos diz que para que aproximemo-nos de Deus, para que nos relacionemos com Ele amorosamente, precisamos crer que Deus existe, mas também que Ele é bom. O texto bíblico lá nos diz que precisamos crer que Ele é galardoador, que Ele tem galardão e que Ele dá galardão. Logo, Deus é bom. Alguém forjou uma frase: Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Precisamos crer nisso e dizer: Deus, eu não posso duvidar de Ti, nem posso duvidar da Tua palavra. Isso é pecado. E eu quero te dizer que esta dúvida está entrando na minha mente e eu quero colocar ela aos Teus pés, porque eu confio em Ti. Como é que poderemos desenvolver um pouco mais isso para nos livrarmos definitivamente da dúvida? Precisamos ir para segundo passo, segunda opção. Além de confessar a dúvida como sendo pecado, precisamos, com dedicação, estudar a palavra de Deus. Eu vou repetir. Precisamos, com dedicação, estudarmos a palavra de Deus.
Eu não estou falando apenas de ler a palavra de Deus. Eu estou falando de estudar a palavra de Deus. Ah, queridos, quando abrimos a Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É através do estudo e aplicação prática destas verdades que a sua fé será fortalecida. É através do estudo e aplicação prática destas verdades bíblicas que a sua fé será amadurecida. E isso vai fazer com que a dúvida vá embora. Queridos, se quisermos ser crentes maduros e firmes na fé, precisamos dominar as doutrinas e ensinamentos bíblicos. Veja, eu não estou falando apenas de ler, estou falando de domínio, de conhecimento, de estudo. Perceba que uma das coisas que o inimigo de nossas vidas tem buscado fazer com os crentes dos nossos dias é fazer com que eles não leiam e nem estudem a Bíblia. É muito importante participarmos, por exemplo, da escola bíblica dominical. Lá estudamos com profundidade a palavra de Deus, mas não somente na escola dominical, precisamos estudá-la também em casa. À medida que nós conhecemos mais e dominamos mais essas doutrinas, esses ensinamentos bíblicos, esses estudos bíblicos, sem dúvidas, a dúvida irá embora. É isso que nos ensina, por exemplo, a carta de Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13 e 16. É isso que nos ensina a carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículos de 1 a 10. Precisamos ler e estudar a palavra. Precisamos ter fome da palavra. Em terceiro e último lugar, para que nós possamos dissipar a dúvida nesse relacionamento íntimo, amoroso com Deus, nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Vida de oração. Alguém já forjou uma frase: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Ainda que o poder não esteja na oração, mas o poder está naquele que ouve a oração. Essa é a verdade. A maneira mais segura, portanto, de enfrentar as dúvidas que possam surgir é quando elas surgem, ter na memória uma grande história de orações respondidas. Quando abrimos a Bíblia em 1ª Epístola de João, no capítulo 5, versículo de 13 a 15, o texto bíblico nos ensina sobre crer, sobre orar e sobre ter orações respondidas. E aqui eu quero me reportar à experiência pessoal do próprio povo de Deus. Nós encontramos nas páginas do Antigo Testamento, volta e meia, o texto bíblico se referindo ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Eu vejo nisso uma experiência bonita, porque são os deuses, ou melhor, é o Deus de nossos pais, mas está se referindo à experiência deles. E a sua experiência? E a sua experiência? Às vezes nós pedimos ao irmão A, ao irmão B, esteja orando por mim, porque eu estou com uma causa assim, assim, assim. É importante, a Bíblia nos ensina que devemos orar uns pelos outros, é verdade. Mas e a sua experiência com Deus? E a sua vida de oração? E a sua história de orações respondidas? Nós vamos chegar na experiência desses mesmos servos de Deus, Davi em particular, quando ele se refere a Deus como pastor dele. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Ele está falando do relacionamento dele com Deus, de como Deus coexistia na sua existência do próprio Davi, e como ele se relacionava com Deus e como as suas orações eram respondidas. Quanto mais uma pessoa vê Deus respondendo às suas orações, mais forte será a fé desta pessoa e menores serão as suas dúvidas. À medida que desenvolvemos esse relacionamento com Deus,
através da confissão de pecados, através de dedicação no estudo da palavra, através de uma vida de oração, mais perto estamos no relacionamento com Deus e mais distante as dúvidas ficarão de nós. Estamos caminhando para a conclusão desse nosso estudo que vamos encerrar hoje. E aqui, para encerrar, eu gostaria de contar uma ligeira história que foi fato jornalístico anos atrás. Uma família passeava no zoológico e viu uma frase escrita em frente às jaulas dos animais. E a frase que estava escrita naquela placa era: não alimente os bichos. Num descuido dos pais, Joãozinho teve o seu braço arrancado por ter desobedecido as orientações, não só da direção do zoológico, mas ter desobedecido as orientações dos seus próprios pais que diziam: filho, está escrito, não alimente os bichos, não dê comida. Joãozinho foi lá, meteu a mão dentro da jaula de um leão para jogar alguma coisa, algum tipo de alimento, e o leão arrancou o braço de Joãozinho. Não alimente os bichos. A dúvida é um bicho que pode destruir não só a fé, mas a vida cristã de um servo de Deus. Não alimente ela. Se apegue com Deus. Se apegue à palavra de Deus. Se apegue numa vida de oração, de íntimo relacionamento com Deus. E você vai ver, cada dia mais você terá uma fé robusta. Cada dia mais você será um crente mais firme, mais forte. Porque você vai ver Deus agindo na sua vida e transformando você num objeto para edificação até de outras pessoas. Não alimente os bichos. Não alimente a dúvida. Que Deus nos abençoe, amém? Que Ele nos dê uma noite na sua santa presença e que possa estar edificando nossos corações. Podemos orar? Recebe, Deus, este culto que a Ti prestamos nesta noite, que o fizemos com todo o nosso coração, crendo, Senhor, que o Senhor está no meio de nós, que o Senhor ouve as nossas orações e que o Senhor interage conosco através da sua palavra e através do relacionamento com os nossos irmãos. Continua a abençoar a tua igreja aqui reunida neste lar e em cada lar onde ela está reunida nesta hora, crendo em Ti e no nome de Jesus. Fortalece os Teus filhos, Senhor, e continua a nos conduzir cada dia em direção àquele dia final em que o Senhor virá nos buscar. Nos sustenta sempre nas Tuas mãos e debaixo da Tua graça, Senhor. É a nossa oração, Pai. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. 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 Amém. Deus te abençoe.